Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22. Meus irmãos e irmãs, como é que nós podemos viver neste mundo sem receber a ajuda dos céus? Olha ao seu redor, veja os noticiários, leve em conta as suas próprias lutas, que envolvem família, relacionamentos, vida social, vida econômica. Olhe sua saúde, saúde dos seus familiares, olhe para as suas perdas, que todos nós temos. Como poderíamos viver nesse mundo sem receber a ajuda dos céus? Às vezes o crente reclama: nossa, está difícil a minha vida. A vida é difícil às vezes, mais difícil outras vezes, mas eu queria que você parasse para pensar, como você estaria experimentando esta dificuldade se você não tivesse a ajuda dos céus? Se você estivesse sozinho, como muitas pessoas estão, milhares, milhões, estão enfrentando os problemas que você enfrenta quando diz respeito à política, economia, violência urbana. Todos nós temos a mesma experiência em relação a uma série de fatores, não é isso? É claro que nós temos dificuldades pessoais. Então existem algumas dificuldades que são minhas. Alexandre, estou passando por uma luta. Às vezes é tão minha que não é nem da minha esposa, mas geralmente é da casa, né? Mas acontece. Mas irmãos e irmãs, há muitas e muitas lutas e provações que atingem todas as pessoas. Assim como o sol traz bênçãos sobre todos, e a Bíblia diz que é sobre os maus e os bons que o sol vem para abençoar, da mesma maneira, a maldade desse mundo, instaurada em algumas instâncias da vida social, da vida humana aqui nesta terra, atinge a todos. A vida é difícil em alguns momentos e em outros mais difíceis, mas imagina se vivêssemos toda essa experiência sem o socorro dos céus. O que seria de nós sem o socorro de Deus, irmãos e irmãs? Como viveríamos sem Deus acalmar o nosso coração? Como foi a sua experiência cantando esse último cântico? Acalma o meu coração. E quantas vezes, nós buscamos essa paz, buscamos bonança, buscamos tranquilidade no Senhor, e ela veio, ela chegou, porque Deus dispensa a paz. Sim, Deus, Ele não é ausente, Ele não é distante, Ele não é uma pessoa que pouco se importa com a sua criatura, não está nem aí para ela, que já fez a parte dele e agora cada um se vira com a sua parte. O nosso Deus é um Deus presente, Ele fez tudo e ainda continua governando tudo, e para o seu povo Ele continua conduzindo e dirigindo tudo de uma maneira muito especial. Então, quando você estiver passando por dificuldades, não é porque Deus te abandonou, porque se Ele tivesse te abandonado de fato, e isso não vai acontecer, porque, como disse Jesus, aqueles que o Pai me deu, de modo algum, eu vou perdê-lo, deixará de estar aqui sendo pastoreado por mim, porque eu sou o bom pastor. Mas se acontecesse isso, aí você iria entender o que é uma vida sem Deus, uma vida sem cuidado de Deus. Então acalme sim o seu coração, e você pode
buscar essa paz, essa tranquilidade, essa segurança, essa esperança, essa renovação que você precisa diante das adversidades, esse fortalecimento que você precisa, você pode buscar isso na oração. É aquele momento em que nós falamos com Deus. Você já pensou quem é Deus? Você já levou em consideração a sua grandeza? Não há palavras humanas, não há fórmula que a nossa mente, por mais inteligente que seja, possa criar, que venha explicar o mínimo da grandeza de Deus. E esse Deus, Ele ouve você. Salmo 8, quem é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós, queridos? Diante de Deus, nessa comparação entre Deus, não somos nada, mas Ele ouve as nossas orações. Somos sim importantes para Deus, e Ele nos deu então, irmãos e irmãs, o privilégio da oração. Por isso a Bíblia ensina muito sobre oração. É um dos temas recorrentes nas Escrituras. Nós vemos vários personagens, homens e mulheres das Escrituras orando, todo tipo de oração. O próprio Jesus, muitas vezes o texto explicita, Ele foi orar, deixou a todos e foi orar sozinho, passou a noite orando, e antes do seu grande enfrentamento da cruz, Ele chamou os discípulos para orar com Ele. Agora, irmãos e irmãs, a Bíblia ensina sobre oração, mas ela deixa clara a necessidade de que a oração aconteça num contexto de prática da fé. Isso está bem claro aí nos versículos 21 e 22, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Porque a oração sem fé é você falar para a parede, né? É você dirigir palavras ao vento. Ela vai chegar no ouvido de alguém que está perto de você. Sim, mas ela não vai chegar lá nos céus. A oração, irmãos e irmãs, essa aqui, que nos provê o socorro de Deus, o seu cuidado, ela acontece num contexto de fé. A oração é um exercício espiritual praticado por crentes. Crentes oram no sentido pleno da palavra. Quem não é crente, quem não crê, ele pode até dizer palavras que compõem uma oração, e quem sabe uma bela oração, mas não é esta oração que chega aos céus, que agrada a Deus e que dispensa seu cuidado. Esse texto que nós lemos é um dos textos que fala de oração e fala da oração que acontece nesse contexto da prática da fé. Vamos entender um pouquinho aqui do texto. Olha, está com a Bíblia aberta, se você voltar em uma página, capítulo 21 de Mateus inaugura aquilo que nós chamamos de Semana da Paixão. A Semana da Paixão é a última semana de vida de Jesus. É quando ele, depois de percorrer o território ali de Israel da época, ele vai para Jerusalém. Ele já tinha ido outras vezes, já havia estado em Jerusalém algumas outras vezes, mas ele ia, depois saía, ia para outros lugares, mas a Semana da Paixão é quando Jesus vai para ficar, porque ele entende que o Pai está lhe dizendo: chegou a hora, chegou a hora do Cristo, o meu ungido, o meu Filho, o Salvador, se revelar claramente para todas as pessoas, não negar isso, e
passar pelo que tem que passar, cumprir o que tem que ser cumprido, morrer lá na cruz. Quando Jesus vai para Jerusalém, essa é a sua última semana de vida, e não é a última semana porque ele tentou fugir e não conseguiu. Jesus ele ia viver mais tempo, mas o Judas traiu, pegou ele, ele estava pronto para fugir. Não, é o tempo de Deus, as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus, que não é nem atrasado e nem adiantado, é no tempo que tem que acontecer. E o próprio Jesus passou por isso, queridos irmãos. Então Jesus vai para Jerusalém, ali capítulo 21, né? Ele vai, e o texto depois você pode ler na sua casa. Ele entra em Jerusalém, e ali o povo canta, né? Hosana, um filho de Davi. Ele é aclamado rei, e ele percorre ali entre o povo, e você continuando no capítulo 21, versículo 12, ele entra em Jerusalém, debaixo desse coro, as pessoas o chamando o rei, e ele vai para o templo. Relato triste esse do templo, porque Jesus, ao chegar ao templo, no seu último momento de vida, entrando na casa do Pai, ali não é um momento de adoração e louvor. Jesus ele não tem essa experiência que nós estamos tendo hoje aqui, né? De comunhão, de alegria, de confraternização, não. O texto diz que a experiência de Jesus é muito triste, é de confronto com a religiosidade judaica, da maneira como ela estava instituída e conduzida pelos líderes religiosos daquele tempo. Ele vai ao templo, expulsa aqueles mercadores que eram autorizados pelos religiosos a fazer ali o seu comércio, confronta diretamente estes religiosos, sem se omitir ou negar a sua messianidade. E aí, né, depois desse confronto, aí sim, as pessoas vêm, e ele ministra a cura. Mas o confronto não para, queridos, porque os líderes vão ficar, mas você vem aqui, expulsa os nossos mercadores, que são pessoas que nós autorizamos a estar aí, agora você deixa esse povo entrar aí, esse povo tudo impuro, e fica tocando nesse povo, curando esse povo. Jesus não se omite, Jesus não nega ser o Cristo, irmãos, irmãs. E é nesse contexto de confronto, então o versículo 17 diz que ele foi para Betânia pernoitar, e aí no dia seguinte ele volta. E aí nós estamos naquele texto que lemos, né? Ele volta, e diz o texto que teve fome, como todo ser humano, e foi para uma figueira colher frutos para comer. A figueira era bonita, cheia de folhas, frondosa, mas não tinha fruto. E então, queridos irmãos, irmãs, através de uma imprecação sua, de Jesus, a figueira imediatamente se secou, o que causou admiração nos discípulos. E aí ele os instrui: olha, vocês estão admirados, porque pela oração, né, eu pedi, a figueira secou. Fiquem sabendo que se você tiverem fé, coisas maiores que essas irão acontecer através da oração. Irmãos e irmãs, o episódio da figueira seca, ou que secou, não está sem propósito aqui nessa narrativa.
Os sinais de Jesus, os feitos de Jesus e as narrativas dos evangelhos, da maneira também como eles estão sendo colocados, tudo isso tem um sentido, um ensino, uma explicação. Na última semana, depois de confrontar os religiosos, depois de ir ao templo e não ver obra de Deus acontecendo, não. Jesus vai até uma figueira frondosa, com aparência, mas sem frutos, e declara que ela fique permanentemente seca, não produza mais frutos. O episódio da figueira está aqui, irmãos e irmãs, para mostrar que aquela religiosidade de Israel era só de aparência, era frondosa como uma figueira cheia de folhas, mas não tinha frutos. E na obra do Senhor, ou a obra do Senhor, é preciso haver fruto. E o fruto que precisa acontecer para que essa obra seja verdadeira é o fruto da fé em Jesus Cristo, como o Filho de Deus, o Messias, o enviado por Deus para trazer perdão e salvação à humanidade. Jesus estava mostrando para os discípulos, assim como essa figueira só de aparência bonita secou e ficará permanentemente seca e não dará frutos, assim essa religiosidade que vocês estão vendo, uma religiosidade que não produzirá fruto, porque é uma religiosidade sem fé, que não me reconheceu como o Cristo. Então, irmãos e irmãs, a verdadeira religiosidade, a religiosidade da nova aliança, é para os que pela fé fundamentam a sua salvação na obra de Jesus Cristo, bem como aqueles que vivem essa religiosidade pela prática da fé no Cristo. Tendo fé, tudo o mais necessário à vida e ao discípulo pode acontecer. E se acontecer, todos os obstáculos ao exercício da vida pela fé poderão ser superados e transpostos. Também não é sem razão que Jesus vai dizer: vocês se admiraram de ver que ao orar a figueira secou? Eu digo mais para vocês: se tiverdes fé e pedirdes a este monte que se transporte para o mar, isso vai acontecer. Claro, irmãos e irmãs, nós não estamos aqui nesse texto recebendo um poder para mudar a geografia do nosso mundo. Até porque se nós resolvermos mudar um pedaço do continente do Brasil para outro lugar, certamente nós vamos causar um dano ecológico, possivelmente a exterminação da raça humana. Assim como a figueira aqui representava aquela religiosidade de aparência, mas que não produzia frutos, por isso se tornou seca, assim também o monte transportado ao mar é todo aquele obstáculo, que pode ser até um grande obstáculo, que possa se levantar ao exercício dessa sua fé em Jesus Cristo, que você pela oração, crendo, pedindo, o verá sendo removido do diante de ti, para que você continue e persevere na sua fé em Jesus Cristo, para que você continue vivendo dia após dia, crendo no Senhor. A Bíblia nos ensina, irmãos e irmãs, em outros lugares, que nós somos agraciados por meio da fé com a perseverança na fé. É uma grande graça que nós recebemos do Senhor.
E não há nada que o próprio diabo, o mundo, o pecado possa colocar diante de nós, que possa nos roubar e nos desanimar nesta fé. Mas essas coisas precisam ser transpostas. Essas coisas precisam ser tiradas da nossa frente para que a gente continue. Então Jesus ensina que sempre que nós nos depararmos com coisas desafiantes à nossa fé, a uma vida pela fé, a prática da fé em Jesus Cristo, a fé no Salvador, nós então temos este instrumento. Nós temos da parte de Deus essa grande bênção de orar pedindo que essas coisas sejam removidas, que Deus aplane os nossos caminhos, que Deus nos dê perseverança e continuemos mais um dia firmes na fé, pela sua graça, pela sua graça. Peça todos os dias a Deus a sua graça, e pela sua graça a perseverança. E diante dos desafios, ore, mas há uma dinâmica dessa oração com fé que Jesus ensina. Versículo 21, Jesus ensina como é essa dinâmica da oração poderosa e eficaz, que é o tema da nossa mensagem. Simples, para entendimento. Claro, requer todo o nosso empenho e esforço na prática da nossa espiritualidade. Mas é o que Jesus ensina. Primeiro, pedir. Peça, tudo quanto pedirdes. Então nós temos que pedir, para que as coisas que estão diante de nós, desafiando-nos à fé, ainda que seja um monte, nós temos que pedir, que sejam removidos. Peça. Pedir é expor a Deus suas necessidades e anseios. O próprio Evangelho mostra que, em algumas vezes, o próprio Jesus inquiriu as pessoas sobre o que eles queriam. Por exemplo, Mateus 20, um capítulo antes, 33, diz assim que 2 cegos clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então Jesus perguntou: que quereis que eu vos faça? O que vocês querem? Pede. E aí, os cegos pediram o que eles necessitavam, não é isso? Senhor, que os nossos olhos se abram, para que a gente possa ver. Pedir. Por que eu preciso pedir, pastor? Peça para você manifestar a sua fé. Irmãos e irmãs, nós sabemos que Deus conhece todas as coisas, inclusive aquela que nós precisamos. Quando nós pedimos coisas a Deus, Deus não faz aquela, nossa, eu não imaginava que você precisava disso. Eu nem sabia que estava passando isso com você. Isso é coisa nossa, né? Muitas vezes as pessoas vêm pedir algo e a gente até, puxa vida, nem sabia que você estava precisando disso. Deus não tem surpresas, irmãos e irmãs. Aliás, Mateus 6,8 diz: porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Mas se Deus já sabe por que eu tenho que pedir, é porque ao pedir, nós manifestamos fé. O ateu não vai pedir, o ímpio não vai pedir, aquele que não crê não vai pedir. Por que ele vai pedir algo para alguém, para um ser, para Deus, que ele não crê, não teme? Mas quem pede, pede porque crê.
Quem pede, pede porque sabe que Deus ouve. Então pedir, irmãos e irmãs, é uma necessidade nossa, não de Deus, para descobrir os problemas, né? Nós temos que falar para as pessoas, fala aí, porque se você não falar, eu não sei o que está acontecendo com você, não é? Porque de olhar para uma pessoa, a gente não consegue ter, né? O poder da adivinhação e, nossa, ela está pensando isso, ela está sentindo isso. Então fala. Mas Deus sabe, irmãos, mas nós pedimos porque isso é importante para nós. É a maneira como nós colocamos diante do Senhor. Só o fato de você pedir, você já está trilhando esse caminho da fé. Porque se você não cresce, você nem pedindo estaria. Peça. Agora, a Bíblia ensina que ao pedir, nós temos que ter certeza que as nossas motivações são boas também. Nós não podemos confundir, irmãos e irmãs, fé com magia. A magia, ou aquela fé confundida com magia, chamada de fé muitas vezes, é aquilo que muitas pessoas entendem ser uma espécie de poder que ela tem para manipular o sobrenatural, para fazer com que o sobrenatural, Deus, esteja a seu serviço. E quando nós, que muitas vezes somos manipuladores de pessoas, achamos que podemos manipular Deus, podemos ter esse tipo de oração, e podemos pedir a Deus, começar bem, mas pedir coisas erradas, pedir aquilo que, na verdade, Deus não vai dar. E Ele não vai dar, queridos irmãos, irmãs, porque são coisas que só querem satisfazer o nosso próprio ego, ou que só dizem respeito a uma busca de sucesso pessoal que nós pretendemos alcançar com base nos parâmetros desse mundo. Por isso a Bíblia diz que aquilo que nós pedirmos, segundo a vontade de Deus, Ele nos concede. E aqui fica claro, porque muitas vezes nós pedimos algumas coisas e nós não recebemos. Primeiro é porque nós não conhecemos tudo tão amplamente, para ter tal sabedoria a ponto de pedir a Deus, e Deus então, olha, o que você está pedindo vai te fazer mal, mesmo assim eu vou dar, não é? Em segundo lugar, irmãos e irmãs, é porque muitas vezes nós só estamos atrás de um sucesso pessoal pautado nas coisas deste mundo. Você quer ser uma pessoa de sucesso de acordo com os padrões do mundo? Você quer ser considerado uma pessoa de sucesso? Então o caminho não é o exercício da fé, o caminho é você se tornar uma pessoa interessante. Antigamente, o que chamava a atenção nas pessoas era o fato dela ser verdadeira, dela ser apegada à verdade, não é isso? Lá bem antigamente, a filha de um determinado pai casava com um determinado rapaz, né? Rapaz pobre, não tinha profissão, não tinha estudo, mas o pai dizia assim: minha filha casou com um homem de caráter, minha filha casou com um homem bom, honesto, verdadeiro, é tudo que eu esperava. O pai se sente realizada ao entregar a filha agora aos cuidados de um homem que primava pela verdade. Isso é coisa antiga, que nós cristãos precisamos manter, não é isso? Mas que a sociedade não mantém mais, porque hoje, irmãos e irmãs, as pessoas que atraem são as pessoas interessantes. E as pessoas interessantes são as pessoas que são competentes para criar redes de relacionamento
para atrair pessoas, são competentes para atrair capital para si mesmos, para serem reconhecidas e aplaudidas. Então nós pegamos no nosso mundo uma pessoa que tem dinheiro, que se relaciona muito bem com certas pessoas da sociedade, mas todo mundo sabe que é desonesto, que é imoral, que trai a esposa ou o marido, mas que quando ele morre as pessoas vão no funeral. Às vezes as pessoas sabem até que esse homem imoral, indecente, corrupto, era ateu, mas quando ele morre é feito um grande funeral, e as pessoas importantes da cidade vão lá, e a mídia cobre o funeral, porque é uma pessoa interessante para a sociedade. E aí então, no ofício fúnebre desse indecente e imoral ateu, aquele que está conduzindo o ofício encomenda sua alma para Deus, mas ele nem acreditava nisso, e a sociedade aplaude, e sai na revista, na internet, no Facebook, no Instagram. É esse sucesso que você quer ter? Se é isso que você está buscando, o caminho não é a oração, o caminho é você agir como o mundo age. Mas o mundo é cruel, o mesmo mundo que hoje aplaude, amanhã vai te vaiar. O mesmo mundo que diz hoje eu te amo, amanhã ele te odeia. E o dia que você morrer, do mundo você não vai levar nada, que você possa dizer lá para Deus: Deus, eu fui um cara de sucesso lá embaixo, então eu estou trazendo aqui esse grande troféu que eu recebi lá dos homens. Abre as portas do paraíso, porque eu sou um cara muito interessante para estar aí no céu. Vai ser até bom para o seu marketing, né? No marketing do céu, saber que eu estarei aí. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Então, sonde o seu coração, conheça a vontade de Deus, aquilo que realmente é bom, busque aquilo que é santo, puro, e que é uma necessidade sua, não é só para os banjar nos seus prazeres, e peça. A dinâmica é pedir, e aí Jesus diz: tudo quanto pedirdes. Qual é o próximo passo? Crer. Então agora, irmãos e irmãs, é aquele momento de exercitar a fé. É até redundante isso, poderia nem estar aqui dito crer, porque como eu já disse, orar sem fé não é nem propriamente dito oração, não é isso? É palavras jogadas ao vento. Mas Jesus aqui ele fala: peça, e o que você pedir, crendo. Creia. É a hora da fé inabalável, é a hora daquela fé que não permite a dúvida, que Jesus mesmo havia levantado lá no versículo 21, se tiverdes fé e não duvidardes, porque fique sabendo que uma coisa elimina a outra. Se tiver fé, não duvidar. Então creia que Deus o ouviu, e vá mais além, creia que Deus o atendeu, segundo a vontade dele. Creia no poder de Deus. Deixa o como para Deus, como Deus vai fazer, quando Ele vai fazer, o que Ele vai fazer. O fato eu sei o seguinte, que toda vez que eu oro, eu creio que ela foi ouvida, essa oração foi ouvida e atendida, segundo o plano de Deus. E aí Jesus diz: crendo, recebereis. Olha, se a gente pede crendo, então a gente recebe. Então, irmãos e irmãs, é aquele momento de tomar posse da bênção.
Creia que você já recebeu a bênção, que você já está abençoado. Aliás, Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já é alguém abençoado. Creia que você já recebeu a bênção. Haja, sinta, pense, viva como se já tivesse recebido a bênção. Viva a paz de Cristo, mesmo se a situação ainda permanece. Esta paz demonstra que você confia no cuidado de Deus. Pastor, estou passando por uma tribulação e eu cantei esse cântico e acalma o meu coração. Quando Deus responder, meu coração vai se acalmar. Não, acalma-se agora. Se você orou, acalme-se agora. Não, mas a situação não resolveu ainda. Mas se você pediu, creia que Deus já te ouviu e que Ele vai te atender. Pode não ser nas suas palavras, no seu tempo, do jeito que você está imaginando, porque Deus, Ele responde sempre. Ele sempre vai ministrar o seu cuidado. Nós não cantamos aqui, Deus é Deus, não importa o que Ele faz. Eu não creio que Ele é Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Se a doença vier, Ele é Deus. Se ela não vier, Ele é Deus. Isso que é receber. Receber, irmãos e irmãs, não é assim, tudo que eu desejo Deus faz, de jeito nenhum. Deus não é o gênio da lâmpada. Receber é receber essa bênção, é saber que, olha, o cuidado já está feito, o amparo de Deus já existe. Nós lemos no Salmo 34, os leõezinhos passam fome, mas aqueles que temem ao Senhor, bem nenhum lhes falta. Nós não temos o poder físico de um leão. Qualquer um de nós aqui, aliás, se juntar todos nós aqui para brigar com o leão, ele vem e vence tudo nós uma vez só. Um leão só dá conta de tudo nós aqui. Mesmo assim, os filhotinhos desse ser tão poderoso passam fome, mas nós que tememos ao Senhor, sabemos que Deus cuida, supre as nossas necessidades. Então viva dessa maneira, viva a bênção, viva a vida com a bênção de Deus na sua mente. Não se incomode com o tempo. Deus é atemporal, Ele está acima do tempo, portanto Deus é capaz de fazer tudo acontecer dentro do exato tempo. Apenas aguarde, espere, confie, seja paciente. O que é seu e o que não é seu também não será seu. É assim que nós temos que viver a nossa vida cristã. Irmãos e irmãs, eu quero terminar dizendo que todos nós temos que ser sim uma figueira bonita, mas não uma figueira bonita cheia de folhas e sem fruto, porque figueira sem fruto, árvore que não dá fruto, está escrito que é cortado e lançado fora. Eu os chamei e os designei para que dê fruto. E o fruto, irmãos e irmãs, é o fruto da fé, que não depende da sua capacidade e do seu mérito, porque é graça de Deus, e portanto você tem fé, mas precisa exercitar. Então que nós sejamos uma figueira frondosa, uma árvore cheia de folhas bonita, mas também cheias do fruto da fé, pessoas que oram, que pedem, que creem e que vivem sabendo que já receberam de Deus a bênção, confiando que Deus vai realizar sua grande obra nas nossas vidas.